Deus, que a paz esteja com todos, amém? Amém. Glórias a Deus, Deus seja louvado, em nome de Jesus. Hoje é culto de Santa Ceia, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Quantos irmãos abrem a Bíblia? Lá em 1 Coríntios 11, 24. Quero dar a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Hoje está pelo Facebook, não está pela página. Então vocês aí do Facebook, compartilha esse culto, compartilha essa live, esse culto que é o culto mais importante da face da terra, que é o culto de Santa Ceia. Obrigado pela presença de vocês aí. E sinto-se convidado para um dia estar aqui também conosco, está cultuando esse Deus maravilhoso, todo-poderoso. 1 Coríntios 11, 24. 1 Coríntios 11, 24 diz assim: E tendo dado graças, compartiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Oremos. Deus Santo Todo-Poderoso, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós te rendemos graças ao Senhor, nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, por mais esse domingo, Pai, o qual o Senhor nos deu para uns para trabalhar, outros para descansar, Pai. Mas dentro de tudo isso, Pai, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, Pai, de todo mal. Tivemos muitos, Pai, muitos livramentos, Pai, graças ao Senhor, Pai. Estamos aqui essa noite, Pai, para participar da Santa Ceia do Senhor, Pai. Pedimos a Deus que seja, Senhor, diferente do que das outras vezes, porque hoje, Pai, é um culto especial, Pai. É um culto no qual nós lembramos a morte, mas também, Pai, recordamos com felicidade a ressurreição do nosso Senhor Jesus, o qual morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia para a nossa salvação. Pai, em nome de Jesus, dentro da sua infinita, Pai, bondade, Pai, coloca teus anjos ao redor e dentro, Pai, dessa igreja, Pai, nos guardando, ó Deus, e nos livrando, Pai, de todo mal. Senhor, que o teu Espírito Santo continue, Pai, dirigindo esse culto. O teu Espírito Santo, Pai, fale ao coração de todos que estão aqui conosco e aqueles que estão nos acompanhando pela página da igreja, pelo Facebook da igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, nós te louvamos, pois o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis, o Santo dos santos. Louvado, Pai, e engrandecido, Deus, seja o teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, hoje eu quero falar de um tema muito importante sobre a crucificação de Jesus. Todo o sofrimento de Jesus, toda a tortura o qual ele passou, toda a humilhação que ele passou, foi por você. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Esse tema foi por você. A crucificação de Jesus, a morte de Jesus, o sofrimento dele, foi por você. Foi pela raça humana. E foi tudo por amor. Tá? Então, quero falar com vocês hoje sobre 7 pontos que nós devemos refletir sobre a agonia de Jesus e o que isso nos proporcionou, o que nos deu isso. Primeiro, aprofunde-se no sofrimento da morte de Jesus. Ele padeceu na cruz, foi por você. Às vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu estou ali passando algumas coisas ali no Instagram ou no YouTube, que eu vejo muito no YouTube, e às vezes eu paro com a imagem de Jesus ali sendo crucificado, ou até ali aquela coisa de 15, 20 segundos, uma pessoa falando do sofrimento dele, e eu fico olhando todo aquele sofrimento, quando não, alguma cena do filme, né, que fala sobre a crucificação de Jesus, e eu fico olhando e eu falo, meu Deus, quanto sofrimento, quanta dor. O que será que nós faria se nós víssemos aquilo diante dos nossos olhos?
Então, uma coisa que eu e você nós devemos refletir todo dia, que Ele padeceu no céu e apenas um olhar. Se um único anjo mata 185 mil pessoas, você imagina o que uma legião de anjos, que é 5 mil anjos, não pode fazer. Multiplica 5 mil vezes 185 mil, você vai saber o que um anjo pode fazer. Então ele tinha esse poder, mas ele nunca usou esse poder. Por quê? Por você. Jamais ele quis se desviar da crucificação. Pedro, certa vez, disse, o apóstolo Pedro, que ele ia acompanhar Jesus até a morte, e que de maneira alguma ele ia deixar Jesus ser crucificado. Tipo falando para Jesus: Jesus, não, você não vai ser crucificado. O que Jesus fala para ele? Aparta-te de mim, Satanás. Forte, né? Forte. Aí eu não entendo, vou sair um pouquinho aqui, mas já volto. Eu não entendo por que às vezes um pastor, quando prega mais duro, ou chama a atenção do membro, ou de um líder dentro da igreja, ele não aceita. Quem era Pedro? Senão o líder dos discípulos, o líder dos apóstolos, vamos dizer, o braço direito de Jesus. Vamos dizer hoje, né, assim, esse é o cara. E Jesus olha para ele e fala: você está sendo usado por Satanás, Pedro. Mas hoje o pastor não pode falar assim com a ovelha. Hoje o pastor não pode falar assim com a liderança dele, porque se falar, sai por aquela porta, não quer voltar mais. O pastor precisa correr atrás. Eu falo em casa com a minha esposa que hoje eu tenho muito crente cristal. Cristal. Tem como. Não se faz mais crente como antes. Não se faz mais crente aquele que aguentava o tranco. Aquele que quando se chamasse a atenção, ele baixava a cabeça e falava: não, estou errado, assumo o meu erro. Eu tenho que saber o meu lugar. Não se faz mais crente. Quando eu digo crente cristão, meus queridos, que entregava a vida por causa do nome de Jesus, que enquanto os leões estavam devorando eles estavam louvando a Deus, agradecendo. Eles estavam vendo seus filhos sendo devorados por leões no Coliseu, e o povo ao redor, os ímpios, sorrindo, dando risada, aplaudindo toda aquela atrocidade. Mas se hoje um pastor falar, uma ovelha, falar com um líder dentro da igreja, da forma que Jesus falava com os discípulos, ai, ai, ai. Ai, se o pastor dizer raça de víboras, não, esse pastor é doido. Esse pastor não tem que ter ovelha. Certa vez eu ouvi isso. Coitada, eu não ouvi, vieram me dizer que o homem falou. Me deram uma certa oportunidade lá na igreja, e eu pedi para não dar oportunidade para mim. Porque o que eu estava vendo dentro da igreja não era Espírito Santo, era bagunça. Não podia ser Espírito Santo. Tinha muita coisa ali que estava acontecendo que não estava dentro dos parâmetros. E ali Deus me fez levar uma palavra aonde falava sobre Manassés. E aquele homem veio até mim, vou dar uma oportunidade para o senhor, pastor, para o senhor dar uma palavra. Eu falei: não, não faça isso. Eu não quero essa oportunidade. Não, falei: não, deixa dar o culto, dá andamento no culto. Me deram a oportunidade. E eu, no bom sentido da palavra, vomitei tudo aquilo que tinha na minha garganta, aquilo que estava no meu coração. Eu falei que se fosse o Espírito Santo, depois que eu falei aquilo, a igreja ia continuar da mesma forma, mas a pastora estava lá comigo. A igreja esfriou, acabou. Porque tinha muita gente errada, tinha muita gente na carne ali, fazendo coisa errada. Depois, passado um tempo, 2 dias, falaram para essa pessoa que me levou até lá, porque na verdade foi para levar a pastora, para a pastora louvar. Falaram o seguinte: aquele moço, quem é? Aí é o pastor José, esposo da pastora Cíntia. Pastor, aquilo não é pastor. Coitado das ovelhas dele, eu tenho dó. Depois de mais alguns dias eu fiquei sabendo que esse homem que se dizia pastor
estava fazendo coisas obscenas com algumas irmãs da igreja. Eu que não era pastor. Sabe por que eu não era pastor? Porque eu repreendi, porque eu exortei, mas dentro da palavra, não porque eu queria, não porque eu queria aparecer, não porque eu queria ser melhor do que alguém que estava lá dentro, porque eu sabia que eu era pecador como qualquer um e sei. Jesus era assim. Ser cristão, sabe o que é ser cristão? Ser cristão é ser seguidor de Cristo, é ser a imagem e semelhança de Cristo. Poxa, Jesus foi o homem que mais falou de inferno na Bíblia, e hoje esse assunto dentro da igreja que é arrepiar. Se falar, meu Deus, o que é isso? Não pode. Mas você não é discípulo, você não é cristão. Jesus não falou, sede meus imitadores, então por que você não imita ele no pregar? Eu sei que ser igual a Jesus é impossível, nunca, jamais. Mas semelhança ele pediu. Sede semelhante a mim. Sede semelhante a mim. Jesus, quando nós olhamos para a cruz, e ele que padeceu na cruz por amor a mim, por amor a você, foi por você, foi por mim que ele estava naquele lugar crucificado, um lugar onde ele foi abandonado pelo próprio Deus, um lugar onde Deus olhou o filho amado dele e ele vira as costas, vamos dizer assim. Ele virou as costas. Por quê? Porque Jesus tinha que passar tudo aquilo, porque Deus queria, porque Jesus falou, meu Deus, meu Pai, eu, Jesus, o teu filho, teu único filho, eu morro no lugar de José, eu morro no lugar da Maria, eu morro no lugar do João, eu morro no lugar da Antônia, eu vou fazer isso por eles, por amor. E hoje nós estamos aqui celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, e a igreja é quase vazia. Muitas pessoas hoje, não estou dizendo aqui só da nossa igreja não, mas tem muitos que deixam o culto de Santa Ceia para ir num churrasco, gente, numa festa de aniversário, gente. Aonde está a reverência? Aonde está o respeito? Aonde está o agradecimento? Não, hoje é um culto especial, hoje é um dia em que nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Aonde está a reverência, aonde está a honra, aonde está a glória de Deus na vida dessas pessoas que trocam o culto, troca a Santa Ceia por nada e simplesmente acham, não tem nada a ver, o pastor fala, mas não é bem assim. Eu estou com a minha unha encravada dentro do chinelo, mas venha, participe da mesa, participe do corpo e do sangue de Jesus, a não ser que tenha algo que esteja te atrapalhando, algo que você não queira falar, ou que você não possa falar, seja você e Deus. Se reconcilie, peça perdão, e se achegue à mesa e participe do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Olha o que diz lá em Hebreus 27, Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Veja o que diz. Hebreus 12, 2. Me acompanha aí. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, que seja alegria, que lhe estava proposto, alegria, porque gozo significa alegria, a alegria que lhe estava proposto, a alegria de morrer numa cruz, a alegria de ficar com todos os meus pecados, com todos os seus pecados. Vocês podem imaginar o tamanho de amor que Ele tem por você, por nós? Por isso que essa mensagem de hoje é
crucificado, quando ele foi preso, ele foi afrontado. Mas em nenhum momento Jesus disse: chega, não vou fazer mais nada para ninguém. Pelo contrário, ele suportou a cruz com alegria. Mas não foi uma alegria que estava no rosto dele, porque o rosto de Jesus estava no rosto de sofrimento. Porque ele estava sofrendo, ele estava com dor, mas o coração dele se alegrava ao cumprir a ordem do Pai dele. Se alegrava porque ele sabia, através da minha morte, da minha ressurreição, muitos virão após mim, muitos vão estar junto comigo, junto com meu Pai. Tudo por você, tudo por mim, tudo pela raça humana. Olha o que diz Mateus 27, 28, volta um pouquinho agora para trás aí. Mateus 27, 28. Ele diz assim: Mateus 27, 28. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram-se diante dele, ou junto dele, toda a corte, e despindo o cobriram com uma capa de escarlate. Verso 29. E desceram uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Sabe o que era isso? Rei dos judeus, tipo tirando sarro, o rei sendo crucificado. Que rei é esse que está diante de nós? Você que diz que é rei dos judeus, cadê o seu poder? Tudo isso por você, tudo isso por causa dos seus pecados, tudo isso por causa da sua salvação. Escarneciam, batiam nele. Se vocês lerem mais um pouco, vão tirar a cana da mão dele, e com a coroa de espinho que desceram e colocaram na cabeça dele, eles batiam. Você já tomou uma paulada na cabeça? Eu já tomei. Só que a paulada que eu tomei tinha um prego na ponta. E aquele prego doeu. Um prego. Agora eu fico imaginando aquela coroa de espinho, aqueles espinhos que não eram pequenos. Pode procurar, estuda, procura para vocês verem se eram pequenos cravos. Aquilo batia e aquilo penetrava no couro cabeludo de Jesus. Agora você imagina a espessura do crânio. Quanto que é para poder chegar na massa cefálica? Vocês podem imaginar o quanto ele sofreu? Foi por você, por amor a você. Então, primeiro, aprofunde-se no sofrimento de Cristo e da sua morte. Ele padeceu na cruz, foi por você. Segundo, contemple a realidade da sua morte. Provou a morte por você. Hebreus, vai lá, Hebreus 2,9. Volta lá de novo. Hebreus 2,9. Olha lá. Diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. A realidade da morte de Jesus, o que é? É que ele morreu por todos, que ele ali se deu, como ele parte o pão e diz, ali ele dá graça ao Pai, ele parte, dá aos seus discípulos dizendo: comei e bebei, este é o meu corpo que será partido por vós. A morte dele é isso, o corpo dele sendo partido. Então, Hebreus 2,9, ele diz aqui, bem explicadinho para mim e para você, aqui na parte B do versículo aqui, que diz assim: Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O castigo que estava sobre Jesus salvou a mim e você. A graça de Deus que estava sobre a nossa vida
que é um favor não merecido, causou toda a dor em Jesus, causou toda essa agonia sobre ele. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, volta lá no texto principal, 1 Coríntios, capítulo 11, versos 24 e 25. Diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Contemple a realidade da sua morte, que ele prova para mim e para você que isso foi feito por você, somente para você. O que ele fez foi por amor. A morte dele não pode ser esquecida. A morte de Jesus não pode ser tratada de qualquer maneira. Quantas pessoas nós não vemos escarnecendo da morte de Jesus, que viram as costas para Jesus, que não creem de maneira nenhuma no sacrifício dele. E ele prova para mim e para você, aqui no versos 24 e 25, ele fala que o corpo dele é partido por causa dos nossos pecados, que o sangue dele é o sangue da nova e eterna aliança, é eterna, não tem outra. A aliança entre nós e Deus foi selada com o sangue de Jesus. Porque quando você diz o sangue de Jesus tem poder, Satanás cai para nós? Porque quando você clama o sangue de Jesus, muitos livramentos acontecem. Porque esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Aleluia! A aliança da minha e da sua salvação. Agora, muito bem. Terceiro ponto. Então, primeiro é: aprofunde-se no sofrimento da morte de Jesus, que foi por você a morte dele. O segundo é: contemple a realidade. A realidade é que o corpo dele foi partido ao meio, e ele deu todo o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E ele provou isso quando ele subiu naquela cruz, e ali ele passou por tudo que ele tinha que passar, e foi por você. Agora, terceiro, reconheça a necessidade de sua morte, feito pecador por você. Nós temos que reconhecer isso, gente. Muitas pessoas acham que tem um rei na barriga, né? Muitas pessoas acham que uma é melhor do que a outra. Mas todos somos pecadores. Todos nós temos a mancha do pecado original. Não tem esse nem aquele melhor do que o outro. Todos nós somos iguais. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 5. Vai lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Olha só, nosso terceiro ponto é: reconheça a necessidade da morte de Jesus, que foi feito o pecado em seu lugar, por você. Ele diz aqui: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por quem? Por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então nós só somos feitos justiça de Deus em Jesus, e só somos feitos justiça de Deus porque ele se fez pecador no meu e no teu lugar. Nós temos que reconhecer, meus queridos, que sem a morte de Jesus nós estaríamos condenados, que foi necessário que Jesus morresse em meu lugar, no teu lugar, que ele fizesse isso por você, que ele fizesse isso para mim, porque ninguém nessa face da terra poderia lavar os meus pecados e os teus pecados, a não ser o sangue de Jesus, o Rei dos Reis, o Santo dos Santos. Só ele pode fazer isso. É Deus dando um pedaço dele. Certa vez eu vi um pastor falar, num dos meus estudos que eu estava vendo no YouTube, que as mãos, um livro que eu li, as mãos que construiu tudo, que fez tudo, são as mesmas que se estenderam na cruz, para que os cravos passassem por causa dos meus pecados,
os seus pecados. As mesmas mãos que tudo fez, é as mesmas mãos que levaram os meus pecados e os seus pecados. Olha o que diz agora aqui em Hebreus 5, 7, 9. Um pouquinho aí, de novo, novamente para frente. Hebreus, Tito, Filemão, Hebreus 5, 7 ao 9, diz: o qual nos via na sua carne, oferecendo com grande clamor em lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que obedecem. Eterna salvação para todos aqueles que obedecem. Não é para os obedientes, não é para aquele que é rebelde, mas para aquele que obedece, porque a Bíblia fala para mim e para você, que ele diz aqui no verso 8, ainda que era filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E pelo que ele padeceu? Pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele padeceu pela nossa condenação, para que pudesse nos livrar do inferno, nos livrar das garras de Satanás. Eu e você, nós tínhamos já um túmulo aberto. Estava aberto, com o meu nome, com o teu nome. Mas ele, através da sua morte, e ele foi obediente, morte de cruz, esse túmulo foi selado. E o versículo ele continua dizendo assim: e sendo ele consumado, que a morte dele consumada, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que fossem igual a ele, obedientes, para todos que lhe obedecem. Quarto ponto: admire o amor em sua morte. Ele o amou. Então, primeiro ponto, aprofunde-se no sofrimento de Jesus. Ele padeceu na cruz, foi por você. Segundo, contemple a realidade da sua morte. Ele provou isso. Ele provou a morte por você. Foi no seu lugar. Ele morreu no seu lugar por você. Terceiro, reconheça a necessidade. Reconheça que foi preciso, que era preciso, que você sozinha não alcançaria a salvação, não alcançaria a redenção. Foi por você. E quarto, admire o amor em sua morte. Ele amou você. Veja o que diz em Gálatas 2:20. Volta um pouquinho para trás. Gálatas, depois do 2 Coríntios 2:20. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Presta atenção no que o escritor de Gálatas está falando. O apóstolo Paulo, ele diz assim: já estou crucificado com quem? Com Cristo. Diz: eu vivo o que Cristo me deu. Eu sou seguidor de Cristo, eu sou discípulo de Cristo, eu faço o que Ele fez, eu prego o que Ele prega. Não mais eu, já não vivo mais eu em mim, mas Cristo vive em mim. Estou disponível a Cristo. E a vida que agora vivo na carne e na fé de Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Paulo reconheceu que o amor de Deus foi vir, ele viu o amor de Deus na crucificação de Jesus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo que ele era filho de Deus, ele era santo, ele não tinha pecado, ele não tinha mancha nem mácula. Mas hoje estamos aqui celebrando a ceia. Sabe por quê? Porque ele morreu, ele foi crucificado por causa dos meus pecados, ele se fez pecador por causa de mim, por causa de vocês. Tudo por amor, por você. Tudo que ele fez foi por você. Ele não fez nada para ele, porque ele não precisava de salvação.
ele não precisava de maneira alguma se aparecer, porque em tudo nós vemos Cristo. Nós olhamos para o céu, nós vemos Cristo. Olhamos um para o outro, nós vemos Cristo. Não é assim? Nós olhamos na natureza, nós vemos Cristo. Vemos a chuva que cai do céu, nós vemos Cristo. Por quê? Porque Cristo é Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas têm a imagem de Cristo, porque tudo foi criado por Ele. Quinto ponto: reflita o significado da sua morte. Fez-se maldição por você. Ainda em Gálatas 10:3. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Olha lá. Agora, esse quinto ponto aqui, reflita o significado de sua morte. Fez-se maldição por você. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem foi pendurado no madeiro a não ser Cristo? Aqueles dois salteadores que estavam com ele, um na direita e um na esquerda, eles deviam, eles estavam em pé com a justiça, mas Cristo não. Jesus era santo, é santo. Jesus não tinha pecado algum, mas ele, como está escrito aqui em Gálatas, ele se fez maldito, ele se fez maldição por você. É por você tudo isso. Estava falando com a irmã Sônia ali na porta. Quantas pessoas não desistem de Jesus? Quantas pessoas não param no meio do caminho? Jesus nunca parou a caminhada dele do Golgotá. Jesus, ele nunca pensou em desistir. Mesmo na hora que ele caiu, todo sanguentado, todo machucado, com a costa toda rasgada, cortada, ele cai naquele chão com pedra, naquele chão cheio de terra, aquelas feridas sangrando, aquelas pedras que entraram na ferida, aquele corpo todo cortado, o rosto todo sanguentado, mas ele se levanta novamente, pega a sua cruz e continua. Mas muitos não entendem que ele fez isso por amor. Mas aquele grande dia, no dia que nós estiver diante do trono branco, que ele vai separar os bodes na esquerda e as ovelhas na direita, nós vamos saber quem é quem. Nós vamos saber se não valeu a pena servir esse Jesus. Nós vamos saber. Aleluia, Deus. E aqueles que não serviram, e aqueles que pararam à beira do caminho, aqueles que ficaram para trás por opção, por escolha, vai ter choro e ranger de dente. Vão se arrepender amargamente de não ter aceitado esse sacrifício, de não ter meditado, não ter se aprofundado no sacrifício da cruz, não ter contemplado a realidade, não ter reconhecido a necessidade da morte de Jesus na vida dele, não ter admirado o amor em sua morte, não ter pensado no significado que ele se fez. Maldição. Isaías 53, 5, se eu não me engano, ele diz: o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Ó, sabe o que é isso? Você imagina se todo esse castigo que estava sobre ele recaísse sobre você, você suportaria? Não, né? Sexto e penúltimo ponto: agradeça-lhe pelo grande lucro que sua morte trouxe. Mas que lucro que a morte de Jesus trouxe a você? Vamos lá então. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 2:9. Volta um pouquinho para trás aí. 1 Coríntios 2:9. Volta um pouquinho para trás aí. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E quem que ele ama? Deus
rasgou de cima a baixo. E tudo aquilo que estava entre o homem e Deus caiu por terra. E agora nós temos um intercessor chamado Jesus de Nazaré, que intercede, que roga por nós junto ao Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo e último ponto para ir para a ceia. Não esqueça a finalidade de sua morte. Não esqueça a finalidade da morte de Cristo. Preparou-lhe Cristo, preparou-lhe um caminho a Deus. A morte de Jesus foi o que eu acabei de falar. O véu se rasgou de cima a baixo e a porta então se abriu. E então agora nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso ao Santo do Santo, ao Rei dos Reis. E qual é esse acesso? Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia a Deus. Jesus. 1 Pedro 3,18. Vai um pouquinho para frente aí. Só um cadinho, nem diz o mineiro. Vai aí, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro. Tiago, 1 Pedro. 1 Pedro 3,18. Olha o que diz. 1 Pedro 3,18. Glórias a Deus. Porque também Cristo padeceu uma vez, prestem atenção, pelos pecados, só uma única vez, não tem segunda vez. Ele foi crucificado uma vez. Olha o que vai acontecer depois disso. O justo pelo injusto, Cristo por nós, para levar-nos a Deus mortificados na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então ele morreu uma vez. E quando ele voltar para buscar a igreja, não vai ter mais sacrifício, vai ser uma única vez que ele morreu. E acabou. A finalidade dele é nos levarmos a Deus mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. A finalidade da morte de Jesus, com tudo que eu já li aqui para vocês, para terminar a mensagem, é nos salvar. Aleluia. É nos levar Glória a Jesus. diante do trono branco, com vestes brancas, para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. A finalidade da morte de Jesus é nos libertar do pecado, da condenação, nos libertar das garras de Satanás. Porque eu e você estávamos todos nós, todos naquele tridente de Satanás. Todos. Não escapava um. Nós estávamos como ovelhas desgarradas, perdidos. Então, essa noite, nós meditamos na morte de Jesus, que foi por você. Falamos sobre 7 pontos da morte dele, que nós deveríamos primeiro nos aprofundar no sofrimento da cruz de Jesus. Segundo, contemplar a realidade da sua morte, que ele provou que foi por mim e por você. Terceiro, reconhecer a necessidade, que sem a morte dele nós estávamos mortos, condenados. Quarto, admirar, porque tudo que ele fez foi por amor, ele amou você, foi por você. Quinto, refletir sobre o significado da sua morte, ele se fez maldição por você. Sexto, agradecer pelo lucro que você teve, porque o que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que coração nenhum sentiu, aquilo que tem preparado para aquele que ele ama. Ele disse que ele morreu no seu lugar porque ele te ama. Sétimo e último ponto, não esqueça jamais a finalidade da morte de Cristo. Qual é? Que ele foi preparar caminho. Eu vou preparar a morada da casa do meu Pai, porque na casa do meu Pai tem muita morada. Aleluia, Deus. E isso foi por você. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Neste momento nós vamos para a ceia do Senhor, em nome de Jesus.
coloque de pé, pegue a palavra de Deus. Vamos estar abrindo lá no 1 Coríntios, aonde nós estávamos mesmo, no versos 23 em diante. Espero que depois dessa mensagem vocês reflitam bem esses 7 pontos que nós falamos sobre a morte de Cristo. Guardem isso no coração de vocês, e que todo culto de Santa Ceia vocês venham para a igreja já com essa mensagem, com esse pensamento no coração de vocês. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é um pedaço de pão. Isso aqui é o corpo e o sangue de Jesus. É muito importante o que nós estamos fazendo aqui. É uma ordenança que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Fazer isto em memória de mim. Fazer isso até que eu venha. Diz assim, versos 23, 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Neste momento, vamos dobrar o nosso joelho, vamos falar com o Senhor, vamos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados que cometemos durante o dia. Vamos clamar pela misericórdia e perdão dele, para que a gente possa se aproximar da ceia, em nome de Jesus.
se colocar de pé para a honra e glória de Deus. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que naquela noite em que Jesus foi traído, antes que seus inimigos colocassem a mão sobre ele, ali no cenáculo ele tomou o pão e ele deu aos seus discípulos, partiu e entregou a cada um, dizendo: este é o meu corpo que será entregue por vós. A hora que ele partiu aquele pão, os discípulos que estavam ali não entendiam, porque ainda eles não tinham o Espírito Santo com eles. Talvez eles tenham olhado e falado: nossa, por que Jesus está partindo esse pão? Por que Jesus está falando que é o corpo dele? Como assim que nós vamos comer o corpo de Jesus? Ele partiu o pão, mas Jesus estava dizendo: este pão, da mesma forma que ele foi partido, assim o meu corpo será partido para a remissão dos vossos pecados. Fazer isto em memória de mim. Da mesma forma, ele tomou o cálice, o suco da vide. Muitos dizem que era vinho, mentira, Jesus não bebia. Ele toma o cálice do suco da vide, ele olha para os seus discípulos e ele diz: tomai e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue, que será derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ele estava dizendo: o meu sangue será derramado por todos vocês. Aleluia, Meu sangue Deus. terá uma nova e eterna aliança. Uma aliança para a remissão dos Nome seja vossos louvado, Deus. pecados. Aleluia. E até hoje nós temos essa aliança. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todo aquele que está em Cristo é lavado e redimido pelo sangue. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Neste momento, vamos estender as nossas mãos para cá. Vamos estar consagrando esses pedaços de pães que simbolizam o corpo de Cristo, e esses cálices de suco de uva que simbolizam o sangue do nosso Senhor Jesus. Deus Santo Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós apresentamos agora diante do Senhor esses pedaços de pães, Pai, e esses cálices, Senhor, de suco de uva, que simboliza, Senhor, o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que todos que vão se aproximar dessa mesa, Pai, sejam cheios, Pai, pelo Espírito Santo, Pai, através do corpo e do sangue de Jesus, que todos recebam, Pai, em nome de Jesus, Pai, um renovo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Pai, estamos aqui para celebrar, para lembrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, e anunciando tudo isso até que Ele venha para buscar a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma fila aqui no reino central, em nome de Jesus, enquanto o presbítero Valquez vai estar servindo assim. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
santo é o Senhor. Louvado e agradecido vai ser o teu santo nome, Deus. Ao Senhor. Da mesma maneira, ele tomou o cálice, suco da vide, em suas mãos, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, bebei, esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, que será derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. Bebei. Vamos agradecer a ser do Senhor. Cima de cada montanha
agradecer primeiramente a Deus por mais um culto de Santa Ceia. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer também a todos que estão aí nos acompanhando pela página, né? Na verdade foi compartilhado uma página, mas está com o Facebook. Que Deus abençoe e pedir para aqueles que estavam assistindo, compartilhe isso. Passa adiante, passa para mais pessoas que precisam ouvir essa verdade sobre a crucificação de Jesus, para que eles entendam que foi por eles, foi por nós, foi por todos, foi por você, em nome de Jesus, amém? Quero deixar um convite também aqui àqueles que estavam nos acompanhando aí pela página da igreja, que a igreja vai estar completando 9 anos, e em julho, se Deus quiser, em junho e julho, vamos estar fazendo aqui uma festividade, para comemorando, e vocês são nossos convidados para a honra e glória de Deus, amém? Que vocês tenham uma boa noite, uma boa semana, estaremos orando pela vida de vocês, em nome de Jesus, fiquem com Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos.